Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre a justiça divina. Pois é, meus amigos, esse é um tema que eu não pensava em trazer tão cedo, até porque a gente tem mais incertezas do que certezas. Mas no mês passado eu recebi tanto essa questão das pessoas, e geralmente eu faço isso, geralmente eu percebo os sinais. Quando eu recebo a mesma questão de várias pessoas me perguntando, eu começo a entender que é um direcionamento para a gente falar do assunto, né? E eu conversei com pessoas, seja dentro do oráculo ou fora, de pessoas que me questionaram sobre isso, porque tem pessoas que são tão maldosas, pessoas egoístas, e parece que a sorte, mesmo assim a sorte parece que bate, né, na porta dessas pessoas. E é de fato, né, algo a se refletir, né? Porque tem pessoas que são boas, maravilhosas e parece que dá tudo errado, né? Parece que é de fato uma desventura a vida da pessoa. Quanto outras, parece que de fato nasceu com uma estrela brilhando enorme, né? E parece que tudo dá certo, mesmo ela fazendo tudo errado muitas vezes, né? Tem pessoas que de fato tem uma alma sombria e milionário, bilionário, né? Não falta nada, né? Mas será que de fato essas pessoas estão blindadas? Será que de fato o universo libera, né, a roda da fortuna para essa pessoa totalmente sem nenhum tipo de justiça, né? Pelo fato dela não ser uma alma tão virtuosa? Eu refleti muito sobre esse tema antes de trazer, porque de fato não dá para ficar falando, né, qualquer coisa. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que isso não são certezas. O pior mal da humanidade, meus amigos, é certezas. Se você não quer evoluir, é você ter certeza. E imagina então, do ponto de vista espiritual, esse negócio da gente ter a resposta para tudo e já saber de tudo, isso é o maior veneno que pode ser para nossa jornada, tá? Tanto para nossa evolução, como também para nosso caráter, né? O nosso ego. Nós estamos engessados, o conhecimento que temos hoje, que falamos de hoje, já se perpetua há 2000 anos engessado. E não é aceito um pensamento diferente a respeito da espiritualidade ou de alguns assuntos. Quando, na verdade, quando a gente abraçar que todos nós somos aprendizes nessa vida, você pode ter certeza que a evolução ela vai ser a galope, tá? Enquanto a gente achar que o nosso é o verdadeiro e o outro é o pecador, o outro vai para o inferno, de fato a gente vai continuar engessado e a gente vai continuar sofrendo dentro dessa roda da vida, mesmo não sabendo, tá? Mesmo não sabendo. Bom, dito isso, entenda que minhas palavras aqui não são certezas, tá? Mas são impressões que eu tenho, tá? Entendendo o universo, a gente sabe que nada é por acaso. Nada está ali, nada está no universo por acaso, assim como nada nessa vida aconteceu por um acaso. Houve alguma coisa para desencadear outra para a gente estar aqui. Então isso a gente chama de lei, né? Existe uma lei que rege as coisas, uma lei que faz as coisas funcionarem, uma lei que faz nós, né, seres orgânicos, estarem vivos nesse planeta. Se não houvesse uma lei, se não houvesse um certo equilíbrio, nós não estaríamos aqui, né? Nós não teríamos tempo de viver, nós não teríamos tempo de evoluir. Dito isso, entendemos também que o mundo espiritual também existe a sua lei é muito certa. É muito, muito certa. Nada acontece que dentro da lei da espiritualidade não haja um retorno. É uma coisa muito certa. Diferente da nossa lei, que é corrupta, e aí eu digo que de fato não importa a instância, não importa qual grau de evolução, qual o nível da lei, sempre há um jeito de quebrar, sempre há um jeito de corromper essa lei. Na espiritualidade você não corrompe. Dentro da espiritualidade não é corrompível, as leis não é corrompível. O que acontece é que algumas coisas, por exemplo, fulano fez um mal para mim, então eu vou acionar a espiritualidade porque eu quero que ele pague. Aí ele vai e paga, né, ali instantaneamente, acontece uma coisa grave com ele. Isso não é a lei espiritual agindo, isso é algum ser que você acionou que não é coisa boa, que atuou naquela situação, tá?
Então, estamos falando aqui de uma lei universal, a lei que rege como um relógio preciso tudo dentro da espiritualidade. E existe alguns seres, assim como nós somos corruptos, existem também seres corruptos, né? Seres que, se você pedir, ele fará. Mas dentro da espiritualidade tudo tem uma lei. Eu, quando penso na espiritualidade, eu já falei disso para vocês, eu não acredito no Deus que quer ser louvado, porque um universo desse, né, qualquer ser que cria isso não quer glória nenhuma, tá? E eu penso também que dentro da espiritualidade não existe esse inferno que é vendido por aí, né? Os maus vão para o inferno lá, ficar no fogo da eternidade, os bons vão para as nuvenzinhas. Isso aí, olha, a gente está defasado com esse pensamento, tá? Isso eu sinto na minha alma, que essa ilusão de céu e inferno, de pagar, de existir o mal, eu acho que estamos muito defasados, e é pela falta de aceitar o pensamento diferente, é a falta de analisar, é a falta de deixar a mente aberta, né? As pessoas se engessaram ali por temor, né, a Deus, e a gente vai continuar assim por milênios, se continuar desse jeito. A lei do universo, ela é perfeita, ela é precisa, e nada foi criado para ficar sendo castigado, tá? O que acontece é que a gente percebe, por exemplo, um rico, né, muito rico, milionário, soberbo, nojo, né, daquele que não tem, nojo do miserável, como se ele fosse algo diferente do miserável, como se o corpo dele fosse de uma matéria diferente do miserável. O que acontece, meus amigos? Quando ele morre, ele leva tudo isso. Quando chega um morador de rua em alma e um bilionário em alma, um trilionário em alma, existe alguma diferença no elemento alma desses dois seres? O rico é melhor em alguma coisa da matéria dele, da construção mental dele, do cara que morou na rua a vida inteira? Não tem diferença nenhuma. O rico, ele é igual ao mendigo no ponto de vista espiritual, só que ele agiu de uma forma e o mendigo agiu de outra. O rico não vai garantir que ele retorne com essa riqueza, não vai vir, entende? O que acontece é que o cara vive a vida inteira num egoísmo, numa bolha, né? Num conforto, num luxo, como se a miséria não existisse, como se o outro, o sofrimento do outro não importasse. O que acontece, meus amigos? Eu acredito, eu sinto que dentro da lei espiritual esse bilionário vai voltar em uma situação extremamente difícil. E ele vai voltar tantas quantas vezes for necessário para aprender a ser gente. Não tem essa frase? Não, você precisa aprender a ser gente. Quer dizer, é o equilíbrio, meus amigos. A espiritualidade está sempre buscando a evolução dos corpos orgânicos que habitam o universo, das almas que habitam o universo. Quando os corpos orgânicos, quando a mente daqueles que estão despertos evolui, o universo inteiro evolui junto. Todas as comunidades do universo evoluem. Agora, quando a gente está numa prisão mental, criada pelo próprio irmão, pelo próprio homem, né? Homem aprisionando homem somente, e cria crenças e cria coisas para de fato deixar o cara ali submisso, isso não causa evolução, isso causa um gesso, isso causa uma trava, e essa trava vai se perpetuando geração após geração. Assim como ocorre conosco. Evoluímos em tecnologia, mas não evoluímos dentro da espiritualidade, porque dentro da espiritualidade o que predomina é a verdade absoluta das coisas. E só a tecnologia evoluiu porque a religião perdeu força sobre a tecnologia. Porque senão, meus amigos, a religião jamais permitiria que a ciência evoluísse, tá? E a gente estaria engessado numa era de trevas até hoje, tá? Se a ciência evoluiu é porque houve rebeldes, é porque houve reuniões secretas e tudo mais para que a coisa evoluísse. E dentro da espiritualidade é diferente, né? Porque a gente está combatendo pessoas que pensam diferente, está combatendo a verdade, né? A verdade absoluta, a força de Deus. Esses aí são serviçais do mal, entende esse tipo de coisa? Então um pensamento diferente sempre cai nesse pensamento das pessoas que ele tá indo contra o que é divino, né?
E a gente vai ter que quebrar muita coisa. Para começar a quebrar, meus amigos, imaginar que esses livros todos sagrados teriam que ser apenas livros de estudos, né? Aí qualquer livro se torna livro. Todos os livros que chegam às nossas mãos se tornam livro de estudos. E não um livro absoluto da verdade absoluta. Então imagina quantas barreiras temos que quebrar até chegar a um consenso de uma mente evolutiva aberta suficiente para aceitar o diferente. Entende? Temos degraus, meus amigos, e muitos, graças ao próprio homem, muitas vezes, na maioria, claro, que se todos tivessem essa abertura de falar, cada um segue o seu, vamos tentar encontrar um caminho melhor, vamos evoluir, nossa, estaríamos num outro nível, né? Mas a gente está lutando contra a ignorância humana, né? Estamos tentando quebrar a barreira da ignorância humana, da estupidez, da agressividade, né? E é difícil, meus amigos, é difícil. Estamos num tempo que ainda é aceito, né, que se diga algo diferente, mas é aceito assim, entre termos, tá? Entre termos. E dentro da justiça divina, meus amigos, não existe caminho A, caminho B, não existe religião A, religião B. A espiritualidade é uma só para todos. E a lei rege da mesma maneira, não importa o que você pensa. Existe uma frase, quando eu ia na religião, eu escutava muito, né? Porque fala assim, que o que for decretado na terra, assim no céu como na terra, né? Assim na terra como no céu. Quer dizer, dá poder à igreja, né? Dá poder ao dirigente decretar o que é no céu. Quer dizer, se o cara aqui na terra, o pobre mortal, falar, decretar, quer dizer, é lei na espiritualidade. E olha, isso é de uma arrogância. Se você parar para pensar o tanto que essa religião do assim na terra como no céu aprontou, e será que a espiritualidade ainda estaria sim serviçal a esse caminho, a esse tipo de pensamento, essa doutrina? Amigos, nossa lei nada tem a ver com a lei espiritual, nada. Nossa lei ela é infantil, dentro do ponto de vista da magnitude do universo, da expansão que podemos chegar. Nós estamos engatinhando. O que era a lei lá atrás, que até Caça às Bruxas teve, o que é a lei hoje, o que pode ser a lei daqui a 2, 3 mil anos, com a evolução, quebrando a cara, e tudo que há de vir nesse planeta, né? Quando chegar lá, daqui a 3 mil anos, que algumas coisas serão inconcebíveis, serão inaceitáveis, coisas que acontecem hoje serão inaceitáveis no futuro se a lei continuar evoluindo, ainda assim estaremos engateando perto do que é a lei espiritual. Jamais vamos alterar a lei espiritual porque eu acho que eu tenho esse poder, tá? Nós, amigos, temos o poder de nos conectar com a espiritualidade, de pedir intercessão para a nossa jornada, para a jornada dos nossos, para nós, fazermos coisas para nós, pensarmos positivo para nós. Mas daí achar que o que eu quero é lei e o que eu desejo eu vou conseguir alterar a lei, ou que minha próxima vida, por exemplo, eu consiga decretar a partir de agora o que eu quero ouvir, como eu quero ouvir, quer dizer, você está achando que você tem um poder de fato extremamente acima do que nós temos realmente. Quando alguém faz alguma coisa contra nós que de fato é injusto, de fato nos prejudica, ou acaba com a nossa vida, no caso, pessoas que, por exemplo, assassinaram entes queridos dos outros, filhos, mães, pais. Essas pessoas, muito provavelmente, dentro do que eu imagino que seja uma justiça divina, elas retornam como uma vítima, de alguma maneira. Ela vai ter que passar pela pele de pessoas que são vítimas. Não quero dizer que todo mundo que está nessa situação está pagando alguma coisa, não é isso, gente. Mas, dentro do contexto do que pode acontecer numa vida, eu acredito que essa pessoa ela retorna numa situação extremamente difícil. O rico, soberbo, que não soube de maneira alguma ajudar, evoluir sua comunidade, fazer alguma coisa pelas pessoas ou pelo que ele acreditava, esse rico, esse podre de rico, ele vai voltar extremamente miserável. Porque ele vai ter que sentir na pele aquilo que ele mais abominava, né? Mas achava que aquilo ali era vitimismo, né? Mas muitos acham que
é preciso ter pobre, né? É preciso, é necessário para manter o equilíbrio. Eu já escutei isso. Esse rico que tem esse pensamento, ele vai voltar numa situação de dificuldade extrema. Não quer dizer que todos que estamos na dificuldade fomos ricos na vida passada, não é isso. Mas que esse rico que acha que tem um reinado poder, ele vai perder tanto poder quanto é possível para um ser humano, para ele sentir na pele. Por quê? Não é castigo, é evolução. Essa alma, imagina se essa alma vem rica, podre de rica, ela vai embora, né, desse planeta de novo, e a consciência se perpetua, ele retorna rico, podre de rico, e ele fica nesse ciclo, voltando sempre rico, sempre podre de rico, sempre cheio de poder. Mas o que vai evoluir essa alma se ele tiver esse ciclo de prosperidade de diversas vezes? Nenhuma. Entendendo que a alma, estamos aqui nessa vida para evoluir, para melhorar, para expandir nossa consciência, para nos tornarmos verdadeiros irmãos, faz mais sentido o cara que é rico, conseguiu chegar lá em cima, mas não soube prosperar para ninguém, não soube ajudar ninguém, ele retornar na dificuldade, que é essa alma soberba e egoísta, ela vai aprender aqui com a dificuldade, então essa alma vai se tornar melhor. E isso pode acontecer em vários ciclos da vida dele, vir na dificuldade, na miséria, para aprender a ser gente. Eu ouvia muito isso, né? Ter que aprender a ser gente. Isso não é só para o rico, tá, gente? Isso também, eu acredito que funciona para o racista, por exemplo. O Hitler, né, que acreditava na raça suprema, é muito provável, muito capaz de retornar 1000 vidas como um judeu, como um africano. E para a alma dele é uma necessidade para a evolução, tá? O africano, o negro, né, que tem também, não gosta do branco, esse tipo de coisa, que tem, né? Muito menos, né, mas tem. Ele provavelmente volta na raça a qual ele abomina, para que de fato a alma evolua, a alma entenda que é a alma entenda que tudo é universal, né? O sangue que corre nas nossas veias serve para todos, então somos todos irmãos, né, em sua origem. Colocar isso na cabeça de que somos todos irmãos na origem é a maior dificuldade, o maior desafio que temos, né? O machista, o homofóbico, imagina um homofóbico retornando como um homossexual. Tem lição maior para essa alma ter que retornar aquilo que ele abomina? Entende? Eu sei que tem gente que de fato entende o homossexualismo como uma doença, mas se ela vem, meus amigos, isso desde o começo dos tempos existe o homossexual, então está dentro da lei universal, não está fora, não é uma coisa de outro mundo. Até animais têm atitudes homossexuais, entende? Então faz parte da natureza, tem pessoas que nascem assim. Se eu não puder aceitar isso, que tem pessoas que nascem assim, então tem um problema em mim. Não é um problema na pessoa, é um pensamento meu, é uma trava minha. Qual o maior aprendizado que eu posso ter? Se eu não entendo, se eu acho que isso é uma abominação, ou o cara vir homossexual, é uma abominação que eu vou arrastar pela minha vida inteira, então eu vou com certeza retornar homossexual. Porque assim a lei funciona e a lei faz o ensinamento necessário. Se eu continuar voltando hétero, eu não vou aprender. Agora, se eu volto na pele daquele que eu condeno, aí eu vou aprender. Eu acredito que a lei espiritual, meus amigos, pelo menos eu sinto, sempre que eu reflito, principalmente nesses últimos dias sobre essa questão, eu percebo que a lei funciona muito para ensinamento. Não há condenação, mas há ensinamento. O cara que é muito machista, ele vai voltar num corpo de mulher. Porque a alma, como eu já falei em um vídeo aqui, eu entendo que a alma não tem sexo, tá? A alma não tem gênero. Isso é uma coisa também, talvez alguma religião ou outra diga isso, mas isso é que eu sinto, né? O que haveria de sentido de uma alma ter sexualidade, né? Isso é uma coisa biológica. Então, se a gente saiu desse corpo, deixamos de ser, né? Essa parte de gênero do nosso ser deixa de existir, tá? Então, o machista, ele volta num corpo de mulher para passar as questões femininas durante uma vida, 2, 3, 10, se for necessário, para que a alma dele, o pensamento dele entre em harmonia com tudo. Entenda o funcionamento, respeite.
uma hora ele volta como um homem, ele volta como um homem mais reformado, mais lúcido, mais equilibrado. Tá? Eu acho que esse processo, meu amigo, de evolução espiritual, de evolução de vida, de evolução de consciência, isso estaríamos a galope se não fosse nós mesmos criando mentiras, barreiras, ilusões para aprisionar. Mas é o que eu falo, os carrascos se tornam as vítimas, né? Na roda da vida, na ida e vinda, se torna vítima. Alguém te fez alguma coisa, meu amigo? Você que me mandou a mensagem, como é que pode? Essa pessoa destruiu minha vida. Escuta o que eu estou te falando. A justiça não vai funcionar no nosso tempo porque a justiça não é nosso capataz. A espiritualidade não é nosso capataz. Mas pode ter certeza que o que foi feito não pode ser desfeito e haverá a sua colheita. A plantação, assim como a lei do universo, a lei da natureza, plantou, colheu. Quando planta bom, colhe bom. E muitas vezes quando planta estraga, esse processo pode ter certeza que acontece também na roda da vida. Eu acredito, meus amigos, eu sinto que se estamos aqui hoje na atualidade, quer dizer que de fato a nossa consciência não morre. Eu sinto que de tempos em tempos, ou saiu dessa vida, retorna instantaneamente a essa vida, eu acredito nisso, ou de tempos em tempos a gente retorna, tá? Eu sinto que de fato essa vida é uma escola e uma série só não adianta. E cada vida nossa é uma série, tá? Agora, se você vir achando, né, que é o dono do mundo, que ninguém importa, então essa escola você repete. Você vai repetir quantas vezes for necessário e vai ficando cada vez mais pior. Os castigos, que na verdade são os ensinamentos, vão se tornando mais intensos na sua vida até o ponto de você de fato aprender, né? Quando acontecer dessa mente aceitar o outro, aceitar o pensamento do outro, respeitar a jornada do outro, até mesmo apoiar, não é o meu caminho, eu não concordo com esse caminho, mas olha, eu apoio, né? Ele chegou nesse nível, ele olha o homossexual, para ele tá tudo certo, porque não, né? Ele não é ou é, mas para ele tá tudo certo, o outro ser o que seja lá o que for. E claro, ele não é aceitar as injustiças, mas também não é achar que é o dono do mundo, né? A partir do momento que ele fazer parte, né, dessa comunidade que somos nesse planeta, entender que de fato qualquer barreira é ilusória, né? Somos todos frutos de uma mesma origem. Chegar a esse ponto, meu amigo, chegar ao ponto de conseguir prosperidade, conseguir abençoar outras pessoas, conseguir ajudar outras pessoas, conseguir se compadecer do outro, não importa a que nível chegue, né? Quanto mais alto o nível, mais essa pessoa consegue ajudar. Quando ela chegar nesse nível, meus amigos, aí a vida, aí o retorno dela se torna necessário, né? Aí o retorno dela não é mais para aprendizado, e sim para auxiliar o crescimento da humanidade, a evolução da humanidade. Ela retorna aí sem receber tantas lições, mas ela retorna já como um instrumento, né, para que os próprios irmãos dela evoluam. Não existe essa coisa de evoluiu, foi embora. Evoluiu, agora eu tô fora disso aí, vocês que se virem. Não é isso, gente. Eu escuto muito esse tipo de coisa sendo vendida por aí, mas não é isso. Evoluiu, somos irmãos. A gente retorna para se ajudar, a gente retorna para tentar quebrar essas barreiras. Já pensou se só sobrar gente com problema? Como é que fica? Entende? Então, aqueles que conseguem chegar a esse ponto de consciência, de equilíbrio, de fraternidade, essa pessoa vai retornar para ajudar os outros, entende? E ela pode cair, ela pode chegar, voltar, ficar egoísta de novo, então ela tem que tomar muito cuidado. Ela despertou a consciência dela, ela está num ponto bom, ela sabe semear, ela sabe compartilhar, ela sabe prosperar, mas ela sabe abençoar. Ela chegou nesse ponto, ela tem que fazer o máximo possível para se manter assim, e assim ela é instrumento de evolução em todas as áreas que ela vier. Tá bom, gente? Bom, é isso. Não vou me alongar muito, acho que eu já estou me alongando, mas é um assunto fascinante, é um assunto maravilhoso. Chuva, meus amigos. Chove no telhado de todo mundo, tá? Alguns têm goteira, outros não. Aquele que não tem goteira e não se compadece da goteira do outro, vai um dia ter goteira também, tá, gente? Tenha isso em mente. O universo ele não está à toa, a lei espiritual não está à toa. Sabe tudo o que está acontecendo e o que fazemos
tem retorno, seja nessa vida ou na outra, e provavelmente na outra, tá? Mas de maneiras muito radicais. Bom, gente, gratidão de coração a todos vocês. Sejam profundamente abençoados. E até muito breve.